Dirijo-me a todos os assinantes da TCM, que já cobre boa parte da zona oeste do Rio Grande do Norte. Apodi, Açu, Campo Grande, Caraúbas, Carnaubais, Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas, Upanema, Governador de Cerro Rosado, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste e Tibau. A todos os que estão escutando o nosso Radar Econômico desse dia 22 de fevereiro, o meu cordial abraço aos meus amigos e às minhas amigas, de quem tenho recebido mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail e das mais diferentes formas de comunicação, pessoalmente, pelo telefone, no caminhar das ruas, tem me parabenizado pelo nosso Radar Econômico, o que é confortante para mim e, por certo, para a TV a cabo de Mossoró. A União gasta 3 bilhões e 300 milhões de reais com diárias e passagens só no ano de 2023. É o maior valor desde 2014 e a União gastou 3 bilhões e 300 milhões de reais, durma-se com um barulho desse, com diárias e passagens. Esse é o maior valor real, corrigido pela inflação, desde 2014, ou seja, 9 anos. Os dados constam no último relatório do resultado primário do Tesouro Nacional. A despesa do último ano aumentou 29% em comparação com 2022, quando somou 2 bilhões e 600 milhões de reais. A despesa saiu para as mínimas históricas de 2020 e, assim, quando houve a pandemia da Covid-19, que reduziu o fluxo de pessoas em aviões. O governo gastou 1,2 bilhões de reais em 2020 e 1,3 bilhões de reais em 2021. Houve um crescimento de 96% em 2022, continuando a se expandir no ano de 2023, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora, se não bastasse o disparate de falar e não cuidar dos problemas nacionais, o nosso presidente entrou em guerra com o Estado de Israel, um Estado criado em 1947, quando presidia a ONU, um brasileiro relevante, Oswaldo Aranha, que estabeleceu um território para Israel, que foi em outubro de 2023 covardemente agredido pelo Hamas, que é uma força miliciana ligada à Palestina e que matou milhares de israelenses, pois o nosso presidente Lula, se não bastasse, foi para a Etiópia, lá na África, dizer em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, que Israel estava errado, querendo comparar a posição de Israel agora com o que houve em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, comparando Hitler com o Estado de Israel atualmente. O nosso presidente, eleito democraticamente pela vontade popular dos brasileiros, sai do Brasil, esquecendo da incúria na saúde pública que está abandonada, nas estradas federais que estão todas elas, tem mais buraco do que asfalto. Tantos problemas. Temos agora o Aedes aegypti voltando novamente com 750 mil infectados no Brasil até agora. Problemas de saúde, de educação, tantos problemas estruturais relevantes para que o presidente e o seu ministério cuide dos problemas nacionais. Ele vai parar a África, fala mal de Israel, num assunto que inicialmente se propôs o Brasil como intermediário entre palestinos e judeus, palestinos e Israel, nesse conflito que já dura aí 5 meses. Portanto, é uma verdadeira falta de razão do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em tamanho disparate, e vem recebendo a reprovação da comunidade, não só internacional, mas também 68% da população brasileira, em pesquisas apuradas pelo Datafolha, já constataram ser contra a posição do presidente Lula em relação a um debate internacional que diz muito pouco ao Brasil. Ao comparar Israel com o nazista, Lula agride a história. O presidente deveria ter a humildade de se desculpar diante do mundo. O Brasil sempre foi um refúgio para perseguidos de outras partes do mundo. Recebeu e integrou a sociedade de imigrantes de todas as origens nacionais, entre as quais árabes e judeus. Essa característica acolhedora, tradicionalmente, deu à diplomacia brasileira uma posição privilegiada
de equilíbrio em relação aos conflitos recorrentes do Oriente Médio. Atos e declarações recentes do nosso presidente põem em xeque esse equilíbrio do Brasil tradicional há tantos anos. É realmente um despropósito a participação do presidente da República do Brasil neste episódio miserável que só faz enfeiar a cena e o contexto das nações amigas. O Brasil é soberano e jamais deveria imiscuir em problemas internacionais de uma guerra ou uma sangrenta agressão, onde já morreram mais de 30 mil pessoas de 7 de outubro de 2023 até hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. Portanto, bola fora para o presidente Lula. O Bradesco, que divulgou recentemente o seu balanço, procura manter a sua rentabilidade e o controle da inadimplência e os desafios do seu novo CEO. Abre aspas. Tenho visão plena das decisões relevantes que me aguardam, fecha aspas, disse o novo CEO do Banco Bradesco, tendo perdido para os principais pares os termos de rentabilidade. A saída de Otávio Lazari Júnior da presidência do Bradesco pegou de surpresa gestores e analistas que acompanham o banco. O executivo deixa o cargo que ocupava desde 2018, antes da sua aposentadoria, o que não é comum na história das instituições financeiras. O sucessor é Marcelo de Araújo Noronha, que era vice-presidente responsável pela área do varejo do Bradesco. Noronha, profissional com 38 anos de experiência no setor financeiro, está há 20 anos no banco e foi uma recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da instituição. Era um nome percebido pelo mercado, conceituado, principalmente pelo trabalho que fez como vice-presidente do banco no atacado. Mas a mudança em nada lembra a troca do comando anterior. E lembre-se, meu caro telespectador, que o Bradesco antes foi o Banco de Marília, criado pelo conhecido e idolatrado Amador Aguiar, com sua capacidade de gerir uma pequena casa bancária de Marília, uma cidade do interior de São Paulo, e transformando-o num dos maiores bancos do Brasil. Disputa com o Itaú, atualmente em segundo lugar, a predileção de maior banco brasileiro. O Itaú, hoje, é a maior instituição financeira do setor privado de todo o Brasil. Relembre a trajetória de Abílio Diniz, um grande empresário que o Brasil perdeu no início dessa semana. Abílio Diniz, empresário que consolidou a carreira na gestão do Grupo Pão de Açúcar, morreu domingo, dia 18, aos 87 anos de idade, por insuficiência respiratória. Quem acompanhou a trajetória de Abílio Diniz sabe muito bem que os seus pais, português Valentim Diniz, imigrou para o Brasil. Aqui casou, numa prole de 5 filhos. Abílio Diniz comandou e foi um dos empresários mais vitoriosos do Brasil. Religioso, ia à missa todos os domingos. Diniz raramente faltava uma missa aos domingos, na pequena paróquia de São José do Jardim Europa, na capital paulista, ao lado de sua esposa Geise Diniz e de seus filhos. Perdeu há 1 ano e 6 meses atrás, de um AVC, um filho seu. E depois daquele dia, Diniz discretamente recolheu-se mais ainda e sofreu com a perda desse filho. Foi para Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos da América, esquiar na neve e sentiu-se mal. Também teve um princípio de infarto. De lá foi transportado numa aeronave para São Paulo, do Colorado para o Brasil, e morreu, deixando uma lacuna muito grande no empresariado brasileiro. Abílio Diniz é um homem de trajetória vitoriosa, um grande empresário, honesto, servidor e vai deixar saudades como uma referência do empresariado brasileiro. O Carrefour fecha 123 lojas e tem um prejuízo de 565 milhões de reais no quarto trimestre do ano de 2023. Os impactos do fechamento já estão no balanço e por isso tiveram efeito no resultado divulgado. O Carrefour Brasil teve um prejuízo líquido de 565 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, um lucro de 426 milhões de reais no ano inteiro de 2023. Entre janeiro e dezembro, portanto, a perda alcançou
795 milhões, frente a um lucro líquido de 1 bilhão 730 milhões de reais no ano de 2022. A receita líquida do grupo Carrefour, uma das maiores redes de supermercados do Brasil, foi de 28 bilhões de reais, recuando 0,3%, enquanto as vendas líquidas nas mesmas lojas em operação há mais de 12 meses caíram 5,5%. Portanto, o Carrefour diminui o seu tamanho de lojas físicas para atender também online a sua clientela. A sua plataforma pela internet está à disposição de qualquer varejista ou de qualquer consumidor em todo o Brasil. E a diretoria do Carrefour faz uma readequação dos seus principados de receita e despesa para entrar em 2024 com um resultado mais positivo e mais brioso. As ações da Vale caíram este ano de 2024 já 15%. Por quê? Porque o minério de ferro, principal produto da maior mineradora de ferro do mundo, a Vale, entre Minas Gerais e o Pará, está em queda o preço internacional do minério de ferro. E uma crise econômica na China recuam o preço do minério. O minério de ferro recuou ao menor nível em 3 meses, após dados da economia da China, que surpreenderam negativamente analistas. Com consequência, as ações da Vale 3, recuaram 15% só este ano de 2024, de 1º de janeiro até hoje, 22 de fevereiro. Por sinal, hoje, a este momento, a Vale está proclamando o seu resultado financeiro do 4º trimestre do ano passado, quando deverá apresentar uma boa lucratividade, apesar do preço do minério estar em queda no mercado internacional. E a China, com o seu 1 bilhão 550 milhões de moradores, é um dos principais consumidores do minério de ferro que a Vale produz no Brasil. Pero vai de caminha, eu repito aqui mais uma vez, foi pródigo ao dizer o rei de Portugal em 1500, em 22 de abril, que essa terra em se plantando tudo dá. Mal sabia ele que embaixo da terra tínhamos em profusão petróleo, tornando o Brasil hoje quase autossuficiente na produção e consumo de petróleo e minério de ferro em abundância, já que somos um dos países que mais produz minério de ferro em todo o mundo. É uma boa notícia para a Vale e o preço do minério de ferro está em queda por conta de uma certa recessão que existe nesse grande tigre da Ásia, que é a China, a segunda maior economia do mundo, só superada pelos Estados Unidos da América. A Natura faz um caminho oposto ao movimento da internacionalização da Arezzo e estuda dividir a Avon. A empresa deve ser separada em América Latina e África, Ásia e Europa, segundo o especialista. Isso ajudaria numa possível venda dos ativos mais distantes do Brasil. Depois do hiperlinking, a Natura vê a possibilidade de dividir a sua internacionalização de produtos de beleza, principalmente, e dizer que estuda dividir a Avon em 2 companhias independentes, uma na América Latina e outra para operações na África, Ásia e Europa. Com isso, o fabricante dos cosméticos estaria se preparando para vender negócios mais distantes do Brasil, ampliando na sua fabricação de produtos de beleza e estética. É uma notícia que está em todos os sites hoje e nos jornais internacionais. E a prisão de Mossoró? Os 2 presos que fugiram do presídio federal de Mossoró. O que se sabe agora é que o presídio teve uma fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho. O Ministério da Justiça informa que acionará órgãos competentes para apurar essa fuga e mais de 500 homens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e outras forças de segurança estão atrás de 2 homens que desapareceram misteriosamente, entre aspas, do presídio de segurança máxima que foi plantado em Mossoró e que faz parte do complexo federal de presídio para os apenados de maior penalidade ou de maior agressividade e de maior danos à sociedade. O que se sabe agora é que a companhia teve um faturamento anual de 195 milhões de reais pelo seu dono. No papel, é um beneficiário do auxílio emergencial, quem mora na periferia de Brasília. O contrato para manter esse presídio de Mossoró
foi assinado em abril de 2022, na gestão de Anderson Torres, do Ministério da Justiça, prorrogado em um ano depois, em abril de 2023, na gestão de Flávio Dino, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois durmas com um barulho desse, 195 milhões para beneficiar o Presídio Federal de Mossoró e de 190 câmeras que estavam à disposição para guarnecer, deixar tranquila a população e encarcerados os apenados, 123 dessas câmeras estavam em desuso ou não estavam funcionando por ocasião da fuga que aconteceu no presídio de Mossoró. É uma notícia policial que eu trago para o Radar Econômico, mostrando a nossa decepção com as nossas autoridades, que contratam uma firma por 195 milhões de reais para melhorar o serviço de segurança, a adequação dos presos penitenciária federal de Mossoró, e esses 195 milhões de reais são evaporados e 2 apenados fogem, e há 15 dias, mais de 500 homens fazem uma caçada dia e noite, noite e dia, pelo ar, por terra, viaturas às centenas, e até agora nenhuma notícia desses 2 apenados. É a primeira fuga de um presídio de segurança máxima federal em todo o Brasil. E aconteceu no país de Mossoró, em nossa cidade.